É possível fazer uma holding sem o cônjuge ou sem os herdeiros? Antes de tudo, nós precisamos entender que holding familiar é uma ferramenta de planejamento patrimonial voltada para uma realidade familiar. Isso mesmo. Então, não faria muito sentido nós construirmos um sistema de planejamento voltado à família, onde os integrantes da própria família não têm interesse em participar. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que sim, é necessário que os herdeiros, que o cônjuge participe. Porém, nós sabemos que a realidade muitas vezes ela é um pouco diferente. E as famílias, todas elas têm uma realidade diferente uma das outras. E não é difícil nós encontrarmos famílias que, por exemplo, têm filhos que têm dificuldade em relacionamentos, ou mesmo filhos de relacionamentos diferentes, onde nem mesmo se conhecem. E muitas vezes o cônjuge tem alguma contrariedade na participação de um filho que não participou daquele núcleo familiar. Enfim, são tantas realidades que na prática fazem com que a gente se pergunte: mas dá para fazer uma holding sem a participação do cônjuge ou até mesmo sem a participação de um herdeiro ou de todos os herdeiros? A resposta, na verdade, é a seguinte: nós até podemos fazer uma holding sem a participação eventualmente do cônjuge ou até dos herdeiros. Porém, aqui existe uma limitação e um risco. Qual seria a limitação? A limitação é patrimonial. Porque se os bens é algo que vai ficar para os filhos, para os herdeiros, e eles não participam daquele sistema de planejamento, dentro do sistema, o dono do patrimônio, ele precisa prever de que forma ele vai fazer com que parte desses bens alcance os herdeiros. Por quê? Porque nós temos algo no direito brasileiro que se chama a legítima, que nós não podemos deixar os herdeiros necessários sem pelo menos 50% do patrimônio. Nós precisamos destinar pelo menos, reservar pelo menos 50% dos bens para os herdeiros necessários. E quem são eles? São os filhos, os pais e o cônjuge. Estes três são herdeiros necessários. E se o dono do patrimônio ele possui essa classe de herdeiros, ele precisa deixar pelo menos 50% do seu patrimônio reservado a eles. Então, no nosso caso aqui, nós estamos falando de uma holding onde talvez o cônjuge ou os herdeiros não participem. E o que o dono do patrimônio vai precisar fazer? Ele precisa então deixar patrimônio reservado para que o dia que ele não estiver aqui, estes herdeiros necessários, eles estejam pelo menos com um planejamento dentro do sistema que estes bens eles possam chegar até eles. Ou seja, eles não participaram, mas dentro do sistema já está organizado para que eles possam receber ou por um pagamento em dinheiro ou por um imóvel, algo que seja destinado a eles. Por quê? Por causa da legislação, o direito de herança. Então, é possível? É possível que eles não participem, mas há essa limitação. Com o restante dos bens, os outros 50%, o dono do patrimônio ele pode fazer o que ele quiser. Então, respeitando a legítima, o dono dos bens ele pode não ter a participação do cônjuge ou até mesmo dos seus filhos, dos seus herdeiros. E qual o risco de se constituir então uma holding onde, eventualmente, o cônjuge ou os herdeiros não participem? O risco aqui é da confusão patrimonial. Essa eventual confusão ela pode trazer consequências indesejáveis para a holding. Ela pode até no futuro fazer com que essa holding ela seja desmanchada. Por quê? Porque se essa questão patrimonial não está muito clara, existe uma confusão entre o que é verdadeiramente partilhado entre o cônjuge, entende? Então, o que é do casal, o que é dos dois, o que é bem particular só dele ou só dela. Então, se isso está confuso e o dono do patrimônio acredita que fez de forma correta, mas não respeitou o regime de bens, por exemplo, isso pode ser desmanchado no futuro, inclusive num processo de divórcio. Agora, se o cônjuge participa, o próprio divórcio, caso ele ocorra, pode estar previsto dentro da holding. Então, olha a diferença entre ter a participação do cônjuge, onde já está previsto inclusive a possibilidade de ocorrer um divórcio, onde nem mesmo ele chegaria até o poder judiciário, porque todas as previsões, até do caso de divórcio, já estariam dentro do sistema.
Então, a confusão patrimonial é algo muito importante a se analisar no momento de constituir a holding. Então, se o cônjuge não quer participar e a holding mesmo assim será feita, precisa ter clareza quem são os donos de cada bem, de cada patrimônio, de cada imóvel. Bom, pessoal, então chegando aqui ao final do nosso vídeo, onde nós explicamos um pouco sobre a construção de uma holding com ou sem a participação do cônjuge ou até dos herdeiros, o que riscos nós podemos ter em relação a isso e a possibilidade de fazer ou não. O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, e eu espero que este vídeo de hoje tenha te ajudado a você compreender um pouco mais sobre holding, sobre a participação de filhos, sobre os herdeiros e também do cônjuge, para que você entenda um pouco melhor sobre os riscos e também as possibilidades que você tem de montar um sistema de holding familiar. Um abraço e até o próximo vídeo.